Sejam bem-vindos a mais uma edição do Admiráveis Podcast. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, com uma atuação maravilhosa na área social, na área de comunicação, no cooperativismo, no poder público. Eu nem vou apresentar muito ela, porque ela dispensa apresentações e a gente vai descobrindo mais sobre ela no decorrer do papo. Seja bem-vinda, querida Isabel Machado. Obrigada, um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse projeto lindo, admiro, né, o trabalho de vocês, tenho acompanhado, então fico muito feliz de estar aqui, né, e poder, assim, falar um pouquinho da minha vida, da minha história, né, da minha trajetória também, e eu acho que, assim, a gente foi colegas de trabalho, hoje somos amigas, né, porque a gente se conheceu, então, acompanhar o trabalho de vocês também para mim, né, nesse projeto aqui, estar aqui hoje é uma honra, né? E pra gente é uma honra que a gente faz um podcast e já pensa em chamar os amigos, né? Isabel, me conta um pouquinho de onde que você é, um pouquinho da tua infância, qual que é a tua história, de onde veio Isabel Machado? Então, eu sou de Erechim, no Rio Grande do Sul, vim para Chapecó já na fase, assim, da adolescência, né? Mas eu me criei, né? Minha infância toda foi em Erechim, ali no bairro São Cristóvão, onde eu tenho um carinho muito grande, sempre que eu posso eu volto lá em Erechim, tenho amigos lá, né, estudei lá, então o ensino fundamental, o ensino médio, e assim, aquela menina da rua, de brincar, né, de jogar bola, de tomar banho no rio, tudo aquela fase boa, né, da minha infância, e muita coisa eu tenho marcado comigo, né, da trajetória que eu trago dos meus pais, né, então a gente morava no bairro São Cristóvão, e o meu pai e a minha mãe eram, digamos assim, da presidência ali, da comunidade, né, do bairro São Cristóvão, então a gente sempre foi muito envolvido na cidade de Erechim, né, porque eles eram muito presentes e muito atuantes na comunidade de Erechim. Mas aí depois aconteceu uma tragédia na época lá, eu perdi um irmão e tal, e a gente veio morar em Chapecó, né, então quando eu vim para Chapecó, eu confesso assim que eu chorava, né, porque imagina, eu tinha todos os meus amigos, as pessoas assim com quem eu tinha vínculo, né, naquela fase mais assim, digamos, importante da vida da gente, que é a adolescência, a infância, e vim para Chapecó assim, fiquei um pouco assustada, né, chorava, o pai dizia, não, mas você vai fazer novas amizades, não, eu não vou fazer, né, eu não conheço ninguém, e Erechim já era um tanto mais evoluído que Chapecó na época que eu vim para cá, isso há mais de 40 anos atrás, né. E Chapecó era uma cidade, assim, digamos, mais pacata, não tinha tanto desenvolvimento, né? Você perdeu um irmão lá, eu perdi, adolescente. Isso, o meu irmão, ele foi atropelado na frente da igreja, onde o meu pai e a minha mãe faziam todo o trabalho, né? Por exemplo, assim, o bairro São Cristóvão, a gente pode ver aqui por Chapecó, né? Ele tem a procissão, ele tem a festa, então nós nos envolvíamos com isso, né? O meu pai carregava o santo, o sino que tem na igreja foi o pai que trouxe, o santo grande foi o pai, a primeira pedra da igreja também foi ele que colocou, né? E a gente viveu tudo isso, eu era catequista lá já, né? Que idade você tinha? Quando eu vim de lá, eu tinha 19, né? Anos, e quase 19, não tinha bem 19. Mas a gente viveu toda a infância lá, né? Então, ali o bairro São Cristóvão, a Vila Vili ali. Meu pai tinha uma fábrica de aberturas lá em Erechim, né? A gente vinha muito a Chapecó, porque eu tinha um irmão que morava aqui. Então, por isso que o pai veio para Chapecó, né? Porque o meu irmão e a minha irmã moravam aqui, a gente vinha seguido para cá. Mas a mudança foi por conta da tragédia? Isso. Porque daí, assim, ficava muito triste pro meu pai e pra minha mãe, né? Voltar na igreja para nós foi muito difícil, para toda a família, né? Porque ele tinha ido no cinema com a noiva dele, ele tinha voltado do quartel, que ele tinha ido prestar o quartel na época, né? E daí quando ele voltou do quartel, ele, né? Porque ele tinha namorado, ele não queria ficar no quartel, né? Aquela coisa de gurizada. E aí ele voltou para casa, né? E nessa volta para casa, ele tinha uma vida que nem a gente, assim, normal. E eu tinha ido com meu pai, com a minha irmã, mais velha que eu, para Porto Alegre, na casa da minha avó, que a mãe do meu pai morava em Porto Alegre, em Canoas, mais precisamente, né? E aí ele tinha ido no domingo à tarde, no domingo à noite no cinema com a namorada, e ele vindo para casa a pé, e o cara na contramão atropelou ele em cima da calçada.
Ai, bem em triste. frente onde a igreja, né? Onde é a igreja hoje do bairro São Cristóvão. Então isso marcou muito a nossa vida, né? E o pai meio que se desiludiu, minha mãe também, né? A Imagino. gente tinha todo o apoio da comunidade em Erechim, né? O padre, o bispo vieram lá em casa, não queriam que a gente saísse de lá, né? Porque a gente tinha toda uma história lá no bairro Uhum. também, né? A rua onde a gente morava, praticamente meu pai moraram anos lá, minha irmã mais velha nasceu lá, todos nós, né? E aí foi muito assim, só que foi melhor, né? Claro que depois, se eu te contar, minha mãe voltou a morar lá de novo, porque a mãe veio para Chapecó, mas ela não se habituou aqui, Hum. porque a vida dela sempre foi em Erechim. E a minha mãe adoeceu aqui em Chapecó depois, aí ela voltou a morar em Erechim. Então, porque Erechim e Chapecó é muito pertinho, né? Sim, Dá é muito 92 próximo. quilômetros, né? Então a gente ia muito. Daí a minha mãe ficou morando um tempo. Aqui a gente tinha casa aqui na Rua Egito, aqui bem pertinho da Arena Condá, né? E lá em Erechim a gente morava na Vila Vili, que era um bairro dentro do bairro São Cristóvão. Então, assim, foi uma fase muito difícil para nós quando nós viemos para cá, né? Porque a gente era muito envolvido na comunidade lá, sabe? Meu pai e minha mãe, assim, a gente fazia muito trabalho voluntário. Acho que por isso que eu sempre gostei É, eu desse tô lado já percebendo social a aí, né? veia. Porque eles faziam muito trabalho voluntário. Essa semana eu fui no Centro de Convivência do Idoso da prefeitura e eu encontrei uma pessoa lá, o Jurandir, que é uma pessoa maravilhosa e tem toda uma trajetória de vida também legal. E ele me disse: Ah, eu sou de Erechim. Eu disse: Eu também sou de Erechim. Daí eu perguntei: Onde é que tu morava? Ele disse: Ah, eu morava lá no bairro Progresso. Eu disse: Pois é, quando eu era adolescente, né, que eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu ia com meu pai e com a minha mãe no bairro Progresso fazer trabalho voluntário. Eles iam lá levar cesta básica, não era cesta básica na época, né? Pão que a mãe Uhum. fazia, a mãe matava frango, a mãe levava frango, essas coisas assim, porque na época não era que nem hoje, tu vai lá no mercado e compra uma cesta básica, né? Então o que ela fazia massa, bolacha e a gente levava lá. E também ia lá para conversar com as famílias, né? E eu me lembrei daí, quando eu estava conversando com o Jurandir e com a equipe ali do Centro de Convivência do Idoso, que naquele dia eu tive um aprendizado tão grande, uma vez que eu fui com a minha mãe, né, lá, porque a gente era casinhas muito simples. Hoje o bairro é muito mais organizado, mas na Uhum. época era muita pobreza, sabe? E assim, eram casebres, casinhas bem simples, e várias delas não tinham chão, né? Era chão batido, não tinha assoalho, né? Uhum. E eu me lembro que a gente foi numa casa e a minha mãe apontou assim para casa, mostrou a casa, disse assim: Vocês estão vendo essa casa? Vocês viram a simplicidade dela? Mas vocês viram a organização dessa casa, a limpeza nessa casa? Então não é o que tu tem, é Uhum. como tu cuida do que tu tem, né? Porque assim, tu pode ter uma casa linda, a gente sempre foi, digamos assim, uma família de classe média, né? A gente nunca foi rico, né? Mas Uhum. a gente tinha uma casa boa, né? Tinha, assim, tudo dentro de casa e a gente ia nesses espaços e a mãe fazia essas comparações, né? E toda vez eu me emociono com isso, né? Porque isso, na época, eu não entendia, né? Ela falou, né? Vocês estão vendo a limpeza da casa, vocês estão vendo como ela cuida da casa, tudo limpinho, não tem sujeira. A gente não entendia. Hoje eu consigo entender a grandiosidade do ensinamento dela naquele momento, assim, né? Eu era uma adolescente e eu naquele momento não entendi, mas hoje eu entendi. E a reflexão que eu fiz para a minha vida, com o passar do tempo, quando eu comecei a entender que realmente você tem que amar o que você tem. Não importa se é pouco ou Isso. muito. É. E aí, assim, ó, então Erechim me marcou muito, né? Mas hoje eu tenho muito orgulho de morar em Chapecó. Chapecó abraçou a nossa família. Eu Uhum. casei aqui, né, na igreja ali na Catedral Santo Antônio. Depois fiz meus, digamos, renovei os votos quando eu fiz 25 anos de casada ali na Catedral Santo Antônio. Foi aqui, né, que eu tive o meu primeiro filho, né, mais velho em Caxias do Sul. Fiquei lá, acho que uns 3 meses morando e voltei para Chapecó. Adorei Caxias do Sul também, né? Mas voltei a Chapecó porque me identifiquei aqui, aqui comecei a trabalhar, aqui fiz minha faculdade,
criei novos relacionamentos, novas amizades. Então, assim, hoje eu sou chapecoense, assim, né? Eu nasci em Chapecó Erechim. é uma extensão do Rio Grande do Sul. Sim, e aqui tem muito chapecoense, muito erechinense também, né? Verdade. Uhum. Mas me conta, então, como que foi o início da tua vida profissional? Como que você... Sim, então, quando eu comecei a trabalhar em Chapecó, e que assim, lá em Erechim nunca tinha tido oportunidade de trabalhar, né? Então eu vim pra cá e eu trabalhei na Souza Cruz. Olha só. Lá onde hoje é a Maçoca, né? Uhum. E eu trabalhei na Souza Cruz, na época a gente recebia o fumo, fazia secagem do fumo e depois mandava para a empresa, né, para fazer então o dito do cigarro, né? Sim. E na época a plantação de fumo aqui na nossa região era bem forte, né? Hoje não é mais, né? Eu me lembro que eu ia a pé ali da Rua Egito até a Souza Cruz, porque não tinha ônibus. Eu E ia era a pé. longinho. Era longinho e poeirão, né? Um poeirão danado até você chegar lá. E eu trabalhei lá na recepção, né? Comecei lá na recepção, fiquei lá um tempo. E aí, nesse período, logo eu casei, daí fui morar em Caxias, né? E aí, quando eu ganhei meu filho mais velho, eu voltei a Chapecó daí para constituir aqui, né? Daí aqui eu comecei, então, a minha carreira, assim, profissional. Depois que lá em Caxias também eu não trabalhei. Mas o meu primeiro trabalho foi a Souza Cruz. Aí, quando eu voltei a Chapecó de novo, né? Daí eu trabalhei na Sadia, né? Hoje BRF, né? Fiquei um período lá, eu tinha o meu bebê mais novo, o Ismael, ele tinha 1 ano e 3 meses, e eu fiquei grávida do Tiago, né? Então, todo mundo meio que condenando, agora que tá trabalhando, já ficar grávida, que tem disso, né? Isso é cultural e a gente não condena, a gente entende e respeita, era outra visão, né? A gente não tinha nada, eu e meu esposo, nem faculdade eu não tinha. Conta um pouquinho desse relacionamento pra gente, como que foi? Então, assim, daí as pessoas meio que assustadas, né? Porque eu teria que começar uma vida, eu tava começando uma vida, e aí... De casada. Isso, e aí já tinha um bebê de 1 ano e 3 meses, daqui a pouco tava começando a trabalhar numa empresa, digamos assim, ó. Legal. Legal, né? E aí eu teria que, digamos, largar, né? Porque era longe, eu morava no bairro Palmital e a Sadia, lá onde ela é hoje, No na época não EFAP. tinha ônibus que nem hoje. Eu vinha do Palmital até o centro de pé e daí ali eu pegava o ônibus para ir trabalhar na Sadia. E aí eu fiquei um tempo lá na Sadia, foi assim um período muito valoroso, muito grandioso, conheci pessoas maravilhosas, seu Otaviano Zandonai, seu Atílio Fontana, pessoas assim que hoje eu tenho amizade, a Helena, a Jura, o Jace, muita gente, o Cracker, assim, pessoas que eu tenho amizade até hoje, né, que eu conheci lá na Sadia. Mas daí quando eu ganhei o meu filho mais novo, o Tiago, eu tinha o Ismael, não era que nem hoje, assim, que tu vai deixar na creche. Nem Sim. fralda descartável a gente usava, né? O meu varal era lindo, né? Todo branquinho. Todo branquinho, assim, a coisa mais linda de uma mãe na época era ver o varal branco. Aquele varal lindo, branco, assim, né? E aí Com 2 meninos. Com 2 meninos. Daí eu saí na época, então, da Sadia e fiquei praticamente 3 anos em casa cuidando dos meus filhos, né? E eu acho que, assim, foi um tempo bom, né? Onde a gente pode também se dedicar a eles, curtir e tal. O Ismael, então, já tinha 2 anos e 40 dias quando o Thiago nasceu, então eu fiquei mais 3 anos com eles em casa. Mas é legal esse teu exemplo, Isabel, porque hoje tem uma cobrança muito grande na mulher. Tipo, se ela, às vezes a mulher também se cobra, eu vou parar e depois voltar no mercado. Pois e não é. existe Não, isso, não, né? não. E você é um exemplo. Sim, tanto que eu nem tinha faculdade daí quando eu parei de trabalhar, porque eu fui fazer faculdade só depois quando eu entrei na Aurora, né? E aí então eu disse pro meu marido um dia, pro Ronald, eu quero trabalhar. Os guris já estavam assim grandinhos, já começaram a ir pra escola, né? O Ismael já tinha assim quase 6 anos, começou a ir pra escola. Eu disse, eu quero trabalhar, né, para ajudar em casa e tal, né? E aí eu comecei a trabalhar. Daí eu fui trabalhar na Pernambucana, no crediário. Olha loucura, só, lojista.
Aí, assim, eu fui como aquele período temporal, assim, que é no final do ano, só na época de Natal. Ah, eles queriam me contratar, né? Eles já queriam que eu ficasse, Imagina! né? Eu fui lá para São Paulo, no centro de treinamento da Que Pernambucana, legal. e eles queriam que eu ficasse. Só que daí, na época, o meu esposo escutou na rádio que tinha na Aurora uma vaga de teletipista. Não era Aurora, era a Cooperativa Central, né? Oeste Catarinense na época. De teletipista. E daí, como eu já tinha tido experiência na Sadia de Telex, né? Operar o Telex. Isso, operar o Telex. Aí eu fui Que lá. hoje já nem existe mais. Não, ainda bem, né? Ainda bem. Aí eu fui lá, fiz o teste, me lembro da Marinês, uma pessoa linda e maravilhosa, a psicóloga que me entrevistou. E assim, ela me virou de cabeça para baixo, né? Porque imagina, eu morava no Palmital e na época, volto a dizer, não era que nem hoje, que a gente tem um ônibus que passa às vezes na porta ou na esquina de casa. Ou carro, ou moto. Isso, o carro, ou moto, era tudo na base da perna, né? E ela dizia, mas como é que tu vai fazer com as tuas crianças? Tu vai conseguir vir? E eu assim, vou. Morrendo de medo, né? Vou vir sim e vou conseguir, né? E aí eu comecei, então, em 1992, na Cooperativa Central na época, né? E comecei no Telex. Fiquei um tempo no Telex, mas logo veio o fax, que acabou com o Telex daí. Aí você passou pro fax? Aí eu passei pro fax e também era central de malotes, né? Que daí a gente recebia o malote das unidades, mas na época era do seu Auribo Danese, né? E tinha muito pouca unidade. A Aurora devia ter o quê? Uns 2.000 colaboradores, não tinha muito que nem hoje. Tinha indústria em Chapecó, praticamente. Abatia o suíno e industrializava ali onde hoje é a matriz. Era tudo ali. O dia que eu fui conhecer o abate, eu me assustei, né? Porque imagina, a gente estava aqui e o suíno pendurado ali, né? Hoje é tudo diferente, né? Nossa, totalmente. E eu consegui acompanhar toda essa evolução, porque quando eu entrei em 92, era assim, e hoje é totalmente diferente. Então, eu consegui acompanhar essa evolução, porque eu acompanhava as visitas que vinham na Aurora. Então, eu fiquei um período no Telex, mas aí o Telex deixou de existir, aí veio o fax, o malote, e depois eu fui para o telefone, o que para mim facilitou bastante, porque daí era 6 horas diárias de trabalho. E daí, para mim, ajudava bastante, porque daí eu poderia ficar um pouco mais com meus meninos. Mas aí as oportunidades vieram surgindo dentro da Aurora e eu, assim, eu nunca fui aquela pessoa, assim, de ficar lá no Telex ou no telefone só fazendo aquilo ali. Eu ia, conversava, as pessoas vinham. A minha sala do telefone era aqueles, assim, sabe, de colocar ainda, assim. As pessoas vinham lá e ficavam conversando comigo. Então, tinha gente que dizia que no meu horário era o melhor para pedir ligação, porque eu fazia rapidinho, sabe? Eu tinha uma agilidade de fazer e eu gostava de conversar com as pessoas. E aí eu fiquei um tempo ali, né? E depois surgiu uma oportunidade de ir para a recepção, né? Que daí a Aurora construiu o prédio administrativo e tal. Já estava maior. Isso, já, né? Daí Você foi crescendo junto com a cooperativa. Isso. Aí eu fui trabalhar na recepção da Aurora, fiquei um período lá. E depois desse período aí, surgiu a oportunidade de secretariar, então, Relações Públicas da Aurora, né? Que era a Edivânia Lopes. Eu peguei até a época do Jair Carboneira, também na Aurora. Eu trabalhava na recepção, depois veio a Edivânia. E aí eu fui trabalhar com ela. Né? Trabalhei com ela um bom período. E eu me lembro, assim, tu vê como é que é, né? A gente, às vezes, depois a gente fica pensando assim, meu Deus, mas como é que eu fui fazer esse pensamento, né? Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar com o seu Auri, de trabalhar de secretária dele ali. E na época era a Rose e a Marrosane que trabalhavam. E aí, eu disse assim, não, mas eu acho que eu vou ficar com a Edivânia porque eu vejo que ela sai muito. E as outras ficam só ali. Eu sempre gostei disso, sabe? De circular. Isso, de circular, de estar no meio das pessoas, de conversar, de trocar, né? Aí eu disse, não, eu vou ficar com a Edivânia, né? Vou ficar com ela. Aí, quando eu fui trabalhar com ela, daí ela até me incentivou a fazer a faculdade. Tu vês que eu levei tempo, né, para começar a fazer a faculdade. E daí, porque também os meninos eram pequenos, daí tinha que estudar à noite e tal, né? Já era difícil. Isso. E aí ela disse, porque tu não faz jornalismo e tal. Só que na época o jornalismo era de dia, daí foi o sonho, né? Aí fui fazer letras português e inglês, né? Morava no Palmital, trabalhava na Aurora ali onde é a matriz hoje e estudava na Chapecó. Então, era uma pernada, né? Andava bastante de Mercedes. Isso.
Muito! Olha, meninas... Mercedes amarela. Sim, e na época, é tão engraçado agora a gente falando para vocês aqui contar, porque a rua onde eu morava não tinha calçamento e nem asfalto. Estrada de chão. Sonho era estrada de chão. Então, o que que eu fazia? Eu odiava ir numa sala onde tinha todo aquele barro no chão, sabe? Porque às vezes seca o barro e a pessoa fica chacoalhando e ficava aquele barro. Mas era normal, né? Ficar aquelas bolotinhas de barro, porque o barro grudava no sapato, quando secava ele caía, né? E aí eu pegava um saco plástico Enrolava e amarrava nas pernas e ia até o ponto de ônibus. para não sujar o Para calçado. não sujar o calçado, para mim chegar na Aurora, porque eu ficava sentada, né? Pra Por que mim que essa história te emociona? Por que que me emociona? Porque as conquistas que a gente teve na vida, né? É verdade. É verdade. Acho que a gente vai precisar de um lencinho aqui. Uhum. E aí eu ia até o ponto de ônibus. Eu morava na Vicente Cunha e eu tinha que descer a Rua Bahia, viu? Olha, até o nome da rua, né? E aí eu descia na Rua Bahia e pegava ali na frente do Posto Gali, né? O ônibus. E daí eu ia pra Aurora trabalhar. Eu vinha até o centro na época, né? Daí pegava um outro ônibus pra ir até Aurora. Depois eu comprei minha primeira moto. Daí eu me libertei, né? Ai, você foi motoqueira? Sim, e Chapecó nem tinha moto daquele tipo pra mim comprar, e eu comprei uma moto no Rio Grande do Sul, meu esposo comprou, né, porque ele viajava, e daí ele pegou uma moto no Rio Grande do Sul e trouxe, né, essa moto pra mim, e aí eu ia trabalhar de moto, né, toda estilosa, né, botava jornal aqui assim, porque lá no Palmital, na Baixada, antigamente não tinha tanto prédio, tanta construção que nem tem hoje. Então, o que que acontecia? Eu tinha que botar o jornal, porque disse que o jornal não deixava pegar muita gripe, né? Porque eu ia protegia. cedo, né? Ia chuva, inverno e tal, né? Meu marido viajava. Então, ele viajava de segunda a quinta. Ele viajava de segunda a quinta. De segunda a quinta, né? E eu ficava com os meninos daí em casa, e daí levava eles pra escola. E eu lembro, assim, muito, né? Que os meninos, eles iam na janela e gritavam pra mãe não ir trabalhar, sabe? Sério? Aham, porque é normal isso, né? A criança sente, e como a gente tinha uma fase boa com eles assim, né? Choravam, né? E aí foi uma fase que passou. E eles ficavam com quem? Eles iam na escola já, né? E daí eu tinha uma menina, Mana, ela era minha vizinha do lado, ali Que no bairro ajudava. Palmital, assim, as vizinhas sempre se olhava, a gente se ajudava, sabe? Foi uma época muito boa da minha Da vida. comunidade. Isso, da comunidade. Então, assim, eu precisava ir no médico, avisava a vizinha e a menina vinha lá e ajudava a cuidar, entende? Diferente de hoje, que às vezes tu não tem a quem socorrer, né? A gente vive nos prédios, tu conhece os vizinhos, mas ninguém te socorre. É Na época, todo mundo socorria todo mundo, né? Então, às vezes a vovó ficava doente, a gente ia lá olhar ela, né? Às vezes a gente ficava doente, como o meu marido viajava, eles levavam os meninos no médico, enfim, né? Então, foi um período muito bom, né? Eu choro, eu me emociono, mas eu me alegro porque foi uma vida, assim, ó, digamos, de cada passo conquistado com muita determinação, com muita vontade, com muita garra, né? E aí, dentro da Aurora, começaram a aparecer as oportunidades. E como eu fiquei com a Edivânia, o seu Auri era meu chefe, né? Assim, ele era... Como que ele era? ele era maravilhoso, assim, uma pessoa de um coração gigante, né? Grande. E isso, o dia que eu vi ele, assim, que eu até me assustei, né? Porque ele tava sentado, assim, né? Com a perna dobrada, assim, ele tava sentado. E aí, daqui a pouquinho, ele baixou a perna e levantou de pé. Eu olhei, diz o meu neto, voto é mini, mini, mini. Eu sou mini, mini, mini mesmo, né? Pequenininha. E aí, quando ele levantou, eu disse, meu Deus, como ele é grande, né? Mas ele, assim, carinhoso, atencioso, né? Uma pessoa muito simples. E aí, eu fui conquistando ele também, né? Porque daí, quando a Edivânia, que era minha gestora, saiu, eu continuei tocando o trabalho. Eu estava estudando, fazendo faculdade, eu continuei tocando. Daí, um dia eu disse para ele, eu disse, seu Auri, eu estou fazendo, mas vocês não vão contratar um profissional, uma pessoa formada, porque ela era relações públicas, ela tinha vindo de São Paulo, né? Ele disse, não, você está fazendo bem, pode continuar fazendo. E aí eu fui, sabe? Seguiu assim. E fui fazendo, organizando os eventos, fazendo atendimento para a imprensa, né? Que daí era parte ali da relações públicas. Depois a gente mudou o nome para comunicação social, né? Que daí integrava um pouco mais e tal.
E aí fui trabalhando, aí fazendo a faculdade, aí eu já estava meio que trabalhando sozinha, porque na época era menor, né? Não tinha hoje o suporte que tem que ter, que hoje tem marketing, tem Uhum. comunicação, tem trade marketing e tal. E aí foi crescendo, eu me lembro assim que a gente inaugurou muitas unidades, unidade de Quilombo, a própria unidade Guatambu aqui, São Gabriel do Oeste, Sarandi, Erechim. Então, assim, a gente foi descobrindo todo esse universo do sistema cooperativo, né? Daí as cooperativas filiadas, a gente tinha muito contato, participava. Então, assim, ó, foi uma evolução, um crescimento, né, lá dentro do sistema cooperativo, mas também eu nunca fiquei parada, né? Porque, veja, eu poderia ter ficado no telefone, né? Tava cômodo lá, Sim, né? sim. Mas não, eu fui estudar, eu fiz 3 pós, fiz muito curso, fiz depois um mestrado, então, assim, sempre A correndo atrás, né? vontade, Isabel, de querer aprender, de Isso. fazer melhor, né? Aham. E aí foi vindo as oportunidades, daí eu fui estudando, daí depois eu já comecei a dar aula, né? Eu comecei a dar aula lá em Xaxim, né? Daí na Seller, aí depois comecei a dar aula aqui em Chapecó, e aí eu fui indo, né? Fiquei 27 anos na Aurora, 15 anos dando aula na universidade e 3 pós e um mestrado, foi muito tempo estudando também, né? Nossa. Então, nos fins de semana era Isso tudo corrigindo. depois de ter 2 filhos e Isso. ter parado para cuidar deles. Sim, e por isso que eu digo, né, como tu colocou, né, Samara, às vezes as mulheres, elas ficam assim, ah, mas agora eu vou parar para ficar com meus filhos. Se permitir isso, porque a vida, ela dá outras oportunidades, né? Então, veja, eu tava trabalhando numa coisa que, de repente, eu poderia ter seguido uma carreira também lá Uhum. dentro da Sadia, na época, né? Mas olha quanta oportunidade eu tive de trabalhar em outros espaços, conhecer outras pessoas, né? Então, a gente precisa respeitar os ciclos da nossa vida, Com né? E eu certeza. respeitei o meu ciclo, fiquei com as crianças e tal, e depois eu corri atrás, né? E assim a vida foi apresentando as oportunidades e a gente foi aproveitando as oportunidades da vida, né? Aí você saiu da Aurora, você foi para o poder público. Sim, na Aurora, daí ainda eu tive, então, o seu Aurílio Ah, é Esmodanese verdade, teve como a gestor, fundação né? E depois. depois eu tive o seu José Zeferino Pedroso, que foi meu gestor também. Os dois eu tenho um carinho muito grande, né? Assim, eu aprendi muito com os dois. 2 pessoas totalmente diferentes, 2 lideranças diferentes, mas quando a gente está num ambiente de trabalho, às vezes muda a liderança, a gente fica assustado, né? Uhum. Mas o aprendizado que a gente tem nisso é para a vida. Fica para a vida. Então, o seu Ori tinha um perfil, o seu Pedroso, o outro daí veio o seu Mário, né? Que é outro perfil. Outro perfil e uma pessoa assim que quando ele chegou todo mundo ficou assustado, né? Porque assim tinha um certo receio, um certo medo, mas a gente também foi conquistando ele, mostrando trabalho, determinação, força de vontade, né? E aí, em 2017, eles me convidaram, então, eu era gerente de comunicação e eles me convidaram para ainda ser presidente da Fundação Aurélio Bodanese, né? Fala um pouquinho da fundação, como que ela surgiu e com que propósito. Sim, a fundação, ela já existia quando eu assumi ela em 2017, né? Porque quando ela foi criada, na época do seu Auri ainda, ela tinha um propósito que era administrar a BB Previdência dos colaboradores da cooperativa, né? Só que daí depois aquilo ali deixou, né? E uma fundação, ela tem que ser a gente tinha que revitalizar ela ou o patrimônio dela passar para a comunidade. E aí a diretoria achou por bem nos revitalizar. E aí eu participei de todo o processo, desde a criação da missão, estatuto, visão, valores, programas. Ai, no começo, assim, ó, eu te confesso que eu achava que ia salvar o mundo, né? Porque eu já tinha esse perfil dentro da Aurora, nós já tinha criado o programa Reciclagem Vida em 94, né? Que é o programa de destino dos resíduos lá dentro.
E em 2001, o programa Turminha da Reciclagem, que era voltado para filho de colaboradores, mas daqui a pouquinho a gente começou a trabalhar em todo o Brasil com o programa. Por quê? Porque as profs eram material didático, e ainda é até hoje. As meninas ainda trabalham com o programa. Ele era escalável. Isso. E aí a gente começou a trabalhar com ele nas escolas. E aí a fundação daí veio em 2017, né? A gente revitalizou ela, repensou ela, e hoje ela é reconhecida nacionalmente pelos seus Vários programas. prêmios, enfim. Eu tive a oportunidade de a gente estar trazendo também o programa Amiga Energia, que é voltado para voluntariado. Então, quando eu saí da Aurora, nós estava com mais de 3.000 e poucos voluntários. Eu achava lindo um programa que tinha, que era o casamento coletivo. Conta um pouquinho dessa experiência. Então, a gente tinha vários programas, né? O Amigo Energia, o Atitude Agora, que era para trabalhar com pessoas com deficiência, porque veio a cota, né? E o sistema tinha que ter o número de funcionários com deficiência, então a gente fez todo um trabalho de conscientização, de mudança de cultura nas pessoas, porque tu tem que mudar uma cultura. Você vai ter uma pessoa com deficiência e você tem que entender que ela tem as suas limitações, assim como nós temos as nossas, né? Sim. E aí tinha o programa Vivendo Saúde, a turminha da reciclagem, enfim, e o Amiga Energia era um programa de voluntariado. Daí dentro do Amiga Energia, ele tinha várias ramificações. Uma era ação cooperada, que nós fazíamos nas cidades, outra era o trabalho voluntário que a gente ia fazer nos espaços, e outra era o casamento cooperado. Então, tive a grata satisfação, né, de casar, tem mais de 900 casais, né, então as pessoas dizem, meu Deus, Isabel, mas que louca você, né? 900 casais, como que era? As pessoas estavam juntas e não tinham o documento. Isso, porque assim, o que acontece? Todo mundo tem um sonho. Quem não tem sonho? Eu tenho sonhos, você também tem sonhos. E às vezes o sonho do casar sempre foi um desejo do casal. Só que eles não tinham condições, né, de fazer uma festa, de comprar um vestido, de comprar uma aliança, então a gente ajudava em toda essa concepção, né. Nós começamos em Chapecó, no casamento cooperado, depois nós fizemos em 7 estados. Gente, Recife, mais de 900 casais. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, e Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Até vamos pedir para alguém que casou, que a Isabel casou, né, se manifestar, contar a sua história, como que tá hoje, como foi a experiência e dos outros programas também da fundação. Tu sabe, Samara, assim, eu fico muito feliz, né, porque eu encontro muita gente que casou no casamento cooperado, que foi voluntária, que trabalhou com nós. A gente sabe que nem todos os 900 casais ficaram juntos. Mas eu acho que o momento do casamento é o mais importante, porque a gente mostra para a sociedade o exemplo, e por Aurora ser uma cooperativa formada por várias famílias, porque o sistema é assim, né? A Aurora tem essa missão, essa concepção da família. Então a gente tinha isso também assim como uma coisa bacana na época, né? Hoje são outras concepções, hoje pode ser que seja diferente, né? Mas na época é isso, era mostrar o exemplo, porque a gente educa muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, quando uma filha pequena ia ver o pai e a mãe casar na igreja e tal, pô, ia ser uma realização de um sonho deles, né? Mas é algo também para a sociedade. O maior patrimônio de uma sociedade é a família. E aí a gente precisa preservar essa família. De que forma? Mostrando que é possível casar, que é possível realizar sonhos, porque não é só o casamento, mas sim o sonho também. O sonho, né? Da pessoa. Então, assim, foi muito gratificante. Até hoje eu encontro as pessoas, né? Um dia eu estava abastecendo lá no Super Alfa e o rapaz me disse assim, você não é Isabel? Eu disse, sim, eu sou Isabel. Ah, eu casei lá no casamento cooperado, lá no Tabajara. Que legal. E eu disse, tu tá casada ainda? Sim, eu tô. Encontrei algumas pessoas que não estão mais casadas e tal, mas eu acho que esse é um processo da vida, né? Faz parte da vida. Isso, a gente precisa respeitar esses ciclos e desejo, assim, que todos estejam felizes, independente se estão casados ou não, né? E qual que foi o teu momento mais marcante na Aurora? Ai, eu tive tantos. Foi tudo tão intenso, sabe? Eu sou muito intensa em tudo que eu faço, né? A gente percebe. Isso. Eu acho que assim, poder contribuir com a transformação de muitas pessoas, né? Porque a gente transformou muitas vidas, né?
e tinha pessoas assim que não sabiam se portar, que não sabiam falar, e através de uma oportunidade que a gente deu para ela, de uma capacitação, de um treinamento, onde ela aprendeu a contar história, ela virou presidente de uma associação de bairro, presidente de uma entidade, entende? Então, acho que essa é, assim, digamos assim, o que nos deixa feliz, né? Mas eu tive muitas coisas, assim, né? Se eu for elencar, assim, vai dar um monte. De vez em quando eu anoto, sabe? Até pra gente não esquecer isso, né? E do que você tem saudade dessa época? Eu tenho saudade das pessoas, né? Que eu acho que a gente tem muitas amizades ainda, né? E principalmente das conexões que a gente fazia. Porque hoje não vou te dizer que não está bom, que está ótimo, entende? Mas eu acho que o espírito de cooperação que a gente criou, né? E a gente foi colega na época, né? A gente trabalhou junto e fazia muita coisa junto. Isso nos dá energia, isso nos impulsiona para a vida, isso nos motiva, nos leva a sonhar, acreditar em dias melhores e tal. E hoje eu continuo fazendo isso, né? Eu amo o que eu faço, né? Faz muito bem. Aí você saiu da Aurora, né? Saiu da fundação e foi para o poder público em Chapecó. A cidade que te recebeu lá na adolescência, Sim. Vinda de Erechim, aí você foi trabalhar. Me conta um pouquinho como que foi essa experiência. Eu acho que assim, eu também é um presente muito grande, né? Porque, como tu diz, né? A Chapecó me acolheu, me abraçou, né? Toda a minha família, não fui só eu, né? Sim. Meus irmãos, eu tenho irmãos que moram aqui, irmã, tem uns que já foram embora. Quantos irmãos são na tua família? Nós somos em 11. 11? Hoje a gente tá em 9, mas nós somos em 11 irmãos, né? E assim, o meu pai e a minha mãe sempre lutaram muito por nós, era outra cabeça e tal, né? A mãe não tinha o pensamento que hoje talvez ela teria, né? Que ela já faleceu, ela e o meu pai, mas... Como que era o nome deles? É João Pedro e Alfreda. Nome lindo, né? Lindo. E a gente, quando era em casa, em Erechim, lá, né? E eu aqui em Chapecó, quando nós sentava na mesa, assim, era Enchia um furdunço, né? Enchia a mesa, né? E a casa da minha mãe em Erechim e aqui em Chapecó, a gente dizia que era um hotel, né? Porque ela recebia todo mundo, né? Vinha, os parentes. Nunca vou me esquecer uma vez que deu uma enchente aqui em Santa Catarina e nós estávamos ainda em Erechim. E aí parou um carro na frente da minha casa e começou a descer saco e gente, e era gente que veio morar em Erechim na época, porque o pai e a mãe acolheram, entende? Eles acolheram, na época não existia telefone, não sei como eles se comunicavam, né? Mas eles ficaram sabendo que o pai e a mãe estavam bem em Erechim, daí vieram lá, e o pai e a mãe ajeitaram a vida deles, né? Receberam eles, ajudaram daí. E aí a gente viu tudo isso, né? E por isso que a gente acha que é assim, né? Você falou um negócio bem legal, estar bem para ajudar, né? É importante. Então, hoje, estar na administração municipal, nesse momento que está vivendo Chapecó, né? Na pessoa do nosso prefeito, que é um prefeito diferenciado, é um protagonista, né? Eu tenho acompanhado muito ele. Para mim é um privilégio também. Eu vejo uma pessoa muito ousada, ele, né? O prefeito. Sim, ele quer o bem, né? Ele quer transformar, ele quer fazer, ele quer construir, ele quer, digamos assim, parece que ele tem pressa de fazer porque ele quer ver o melhor para Chapecó e para as pessoas que vivem aqui, sabe? Então, estar participando desse processo agora, para mim, também é muito valoroso. Você estava me falando, já que a gente está, antes de entrar nessa questão, você falou do acidente da Chapecoense, que teve um episódio ali de prestar auxílio pela fundação, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi. Então, o dia do acidente da Chapecoense, eu estava em Florianópolis, né? Eu tinha conversado com o Sandro Palaoro, com o seu Mário, até eu me lembro que eu liguei pro seu Neivor, porque eles queriam muito que alguém da Aurora fosse junto com eles naquela viagem, que era uma viagem bem importante. Que a Aurora era patrocinadora. Sim, desde aquela época a Aurora já era patrocinadora. Aí a diretoria não foi, a gente conversou com o Sandro, que era o presidente da Chapecoense na época,
E aí eu fui a Florianópolis no Instituto Guga Kirten, que nós tínhamos com eles uma parceria, ainda tem hoje, né? A parceria com o Fundo de Apoio a Projetos Sociais, que é o FAPS, que eles chamam, né? E aí a gente ficou lá um dia inteiro, eu e a Sonara, né? Fazendo avaliação dos projetos para poder dar recurso para essas instituições aqui de Chapecó, que era PAI, CAP, Associação de Surdos, de Cegos, enfim, todas as entidades que trabalhavam com pessoas com deficiência na região aqui do oeste de Santa Catarina. E aí a gente foi de manhã, né, no voo, e ia voltar à noite. Só que nós não conseguimos sair de Florianópolis, porque Chapecó não tinha teto, que chovia torrencialmente aquela noite em Chapecó. Sim. E aí nós ficamos em Florianópolis. Aí assim, a gente na época já tinha celular, aí a gente ia sair no outro dia de manhã cedo, e uma de nós acho que levantou, acho que fui eu, e olhei no celular, daí eu vi que tinha dado acidente com a Chapecoense. Aí já ligamos a TV, a gente já começou a ficar apavorada, assim, as duas assustadas, né, com o que tinha, querendo saber notícias, enfim, quem estava lá, porque a gente conhecia todas as pessoas. A gente tinha um convívio, né, porque a diretoria da Chapecoense na época, ela tinha um contato muito próximo com a diretoria da Aurora, então a gente fazia muitas reuniões, nós íamos na arena, a gente participava de todo o processo, né? E Chapecó vive a Chapecoense, né? E aquela época era uma coisa muito comunitária, o time. Eu tinha essa impressão. Sim, E aí a gente ficou em Florianópolis, né, nós duas, e daí nós chegamos aqui, eu me lembro que era 12:00 quando nós chegamos em Chapecó. Aí eu liguei pro seu Mário e pro seu Nivor, eu disse, eu vou lá na Chapecoense para ver se eles precisam da minha ajuda. E eu não saí mais. Ficou lá. Fiquei lá até sair a última pessoa de lá do campo de futebol. A gente ficou na coordenação de tudo lá, né? Naquela semana, assim, ó, eu tirei uma força tão grande que eu não sei de onde que eu tirei. Eu chorei num momento só, né? Mas assim, eu tirei uma força muito grande para poder ajudar a Chapecoense na época, organizar tudo aquilo lá, chamei os voluntários, os gerentes da Aurora, a própria comunidade de Chapecó, que abraçou muito bem, né, toda aquela situação, né, quem tinha, digamos assim, condições de contribuir, porque a cidade ficou abalada, né? Todo mundo ficou abalado. E aí começamos, como eu já era de organizar eventos, já tinha muitos contatos, já fui contatando alguém para botar tenda, onde é que nós vamos botar o som, onde é que nós vamos fazer a divisória, quem vai fazer o protocolo, quem vai fazer o cerimonial, tudo. Coisas práticas que alguém tem que resolver. Isso, E aí a gente começou a organizar isso, daí começou a vir o governo do estado, o governo federal também na época, né? A gente fazia muitas reuniões, né? E nesse dia que eu chorei, que eu falei que eu chorei, foi muito engraçado, né? Porque a gente estava numa reunião, assim, lá na sala do Sandro Palaoro ainda, que hoje é ali na esquina, né, que tem um negócio de consórcio, e na época era a sala da diretoria. E o pessoal do governo federal, que era o Temer na época, que até ele veio, Sim. né, eles queriam que eu entregasse para eles organizar. Eu disse, não, quem vai organizar vai ser nós, porque nós queremos uma coisa à altura do povo chapecoense. Porque a gente sabe que quando vai alguém assim do governo, não que eles não vão fazer bem feito, eles vão fazer. Só que é uma coisa mais fria. Mais formal. Mais formal. E nós queríamos algo próximo. Próximo do povo, porque a gente sabia o quanto o povo chapecoense vive a Chapecoense até hoje. E né? quanto estava de luto. Isso, então a gente não deixou, e eu briguei, eu fui firme, né? Eu me lembro que o Dalla Costa estava comigo na sala, ele me olhou, ele disse, mas Isabel, será que não é melhor? Eu disse, não, nós vamos fazer. E nisso eu desci a escada, daí a gente terminou a reunião, eu desci a escada e me veio chorando, daí eu saí pra fora chorando, assim, foi o único momento, e depois eu me restabeleci, e assim eu fiquei. Todos os dias eu ia lá e ficava até madrugada, à noite a gente ficava, né, para deixar tudo organizado, contactar com fornecedores e tal, e aí a gente ficou, os voluntários da fundação, da Aurora, né, as pessoas, assim, a própria comunidade ajudou, né, a recepcionar, então a gente ficou assim, sabe, querendo fazer o melhor, né, pelas famílias, pelo povo de Chapecó e também por quem tinha nos deixado, né. E aí a gente depois ajudou ainda, ficou um tempo contribuindo lá
no processo lá, né, na questão das famílias. E também quando teve aquelas homenagens do Jogo da Volta, né, que teve outras homenagens. Mas ali nesse momento, o que mais te marcou, assim? Foi mesmo essa reunião em que você... Eu acho que sim, sabe? Porque eu tive que ser muito firme, né? Porque eu sempre lidei... É que virou algo de comoção internacional ali no Isso, momento. Então, o governo veio querendo, até com boa intenção. Isso, assim, a gente em momento algum achou que eles não teriam condições, porque eu já trabalhei muitas vezes com eles, eu fiz várias inaugurações da Aurora, então sempre vinham os governantes, vinham as pessoas, os prefeitos, então a gente sabe que existe um cerimonial, que existe um protocolo para isso e que tem que ser respeitado. Em nenhum momento nós íamos deixar de respeitar o cerimonial e protocolo, só que a gente queria fazer as coisas com amor, com carinho, com cuidado, que a gente sempre colocou isso, né? Eu acho que o povo chapecoense tem disso. E aí, nesse momento, eu tive que, né, bancar, né? Eu me lembro, assim, que a pessoa do governo disse assim, não, mas tu é de uma empresa, tu não sabe organizar esse tipo de evento. Eu digo, olha, eu tenho 20 e poucos anos de experiência e nós vamos fazer. Não sei de onde que eu encontrei forças. E realmente foi isso. Eles queriam mudar quem ia fazer o cerimonial, né? Eles queriam trocar, né? Então, assim, eu me lembro que eu fiz, até a gente fez o protocolo de madrugada, né? Daí teve um amigo meu, né, que me ajudou depois a olhar e escrever e pensar, né, em tudo que a gente ia falar, sabe? Porque nós trazemos isso de dentro, ele brota, né? E quando ele brota de dentro, ele fica muito mais verdadeiro, muito mais próximo. E a gente não queria aquela frieza, não que eles não saberiam fazer, mas ia ser diferente. Aquela coisa mais formal, né? Mais protocolar. Isso. Mas foi um momento muito marcante, assim, na minha vida, e eu tenho um carinho... na história de Chapecó também. Eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas que passaram lá, que contribuíram, que ajudaram, que fizeram a diferença. Eu me lembro, assim, daquela cena quando teve o Jogo da Volta, que daí veio o Edson lá de Gramado nos ajudar, ele que faz o Natal Luz, acho que é lá de Gramado, né? Ele veio ajudar a gente, e ele disse assim, eu quero uma bandeira do tamanho do campo de futebol. Aí me chamaram, Isabel, o que nós vamos fazer? Eu digo, não, nós vamos arrumar a bandeira. E arrumamos a bandeira e enchemos de voluntários embaixo e todo mundo abanando aquela bandeira. E aquela bandeira subia, aquela cena foi pro mundo todo, né? Porque foi pro mundo todo a cena, né? E aí a gente fez o Jogo da Volta, ficou linda, assim, sabe? Uma homenagem para quem tinha já nos deixado e uma homenagem para todas as pessoas que se comoveram e que viveram aquilo que a gente viveu, né? Então, foi lindo, tudo muito assim, sabe? Muito E aí você viveu esse momento muito marcante para Chapecó e, novamente, Chapecó se envolve agora... em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Na tragédia, né, que a gente é muito recente ainda no Rio Grande do Sul e você, em todo momento, viu você na linha de frente. Depois a gente fala de EFAP, vamos ficar na parte emocionante que tá legal. Então... Como que foi isso, Isabel? Conta pra gente. Sim, o prefeito João Rodrigues, ele é muito coração, né? Ele, assim, ele se emociona, a gente que tá mais próximo dele sabe o quanto ele tem, o quanto de entrega, né? Porque não é o que tu faz, é o quanto tu entrega, e a entrega ela tem que vir de dentro, né? E nele também tem isso, ele também tem isso, né? Então, quando deu a tragédia lá no Rio Grande do Sul, a gente já tinha contribuído na outra que tinha dado em setembro. A gente já tinha feito alguma ação, já tinha mandado o carro para lá, já foi bastante difícil para todo mundo, né? Eu choro, né? Coisa boa, né? Que é bom, né? Significa mas a gente... que tem envolvimento. Sim. E aí a gente foi para daí ele disse, não, vamos fazer uma arrecadação de mantimentos, né? Pensamos, vai ser uma arrecadação pequena, né? Mas eu fui no centro de eventos, eu disse, meu Deus. Tu já viu alguma coisa ser pequena para Chapecó? Não existe coisa pequena. Não. Daí eu na quinta-feira, começou ali no centro de eventos, eu na quinta-feira não consegui ir, na sexta-feira de manhã também não, na sexta-feira à tarde eu cheguei lá, tava cheio de voluntários já, e cheio de coisa já numa sala. Eu disse, gente, nós temos que tirar isso aqui, nós temos que começar a paletizar, nós temos que organizar, porque eu senti, né? E os voluntários chegam
e querem trabalhar. E eles chegam sem ser chamados por ninguém, né? Isso. E aí tu tem aquela quantidade de pessoas ali que tu tem que, digamos, dar o que elas têm que fazer, dar digamos, uma organização naquilo ali, e tu tem que começar a organizar as coisas. E aí a gente começou, né? Isso foi na sexta-feira à noite. No sábado, eu me lembro que o Felipe, da Fundação de Esportes, veio e disse assim, Isabel, o que tu acha de nós pôr um microfone aqui e um som? Eu disse, mas Felipe, tu pensou naquilo que eu estava imaginando, porque a gente precisava falar com as pessoas, dizer, tu faz isso, tu faz aquilo, né, vamos carregar o caminhão, vamos paletizar, vamos fazer isso, mas a gente não tinha como, porque nós estávamos trabalhando num ambiente assim que estava cheio de gente, cheio de coisa, e aí nós não conseguimos nos comunicar. Por que nós não conseguíamos se comunicar? Porque tu vai ter que gritar, né? Uma hora eu pensei, vou pegar o holofote, sabe aqueles de antigamente. Mas aí o Felipe foi muito assertivo, daí ele já veio, já instalou o som, daí as coisas começaram a se organizar, né? Daí a gente começou a trabalhar, daí arrumamos colete para identificar quem estava na coordenação, daí as pessoas já chegavam, já se identificavam. E assim, foi muito bonito, né? Porque muita gente foi trabalhar. A gente, muitas vezes, não enxergou essas pessoas porque a gente estava precisando arrumar caminhão, Sim. tinha que arrumar pallet, tinha que arrumar estresse, tinha que arrumar fita. Faltou fita, e agora? Onde que arruma fita? Quando que arruma? Não tem mais fita. Ai, ali no centro de eventos eles emprestaram um monte para nós, né? Foi uma logística, assim, bem interessante. Imagina, foram 56 caminhões, né? 56? Isso, acho que truques foi 11. E o restante foi carreta. E esses caminhões, as empresas que doaram? Tudo. A gente só ligava e a pessoa dizia, não, daqui a pouco tá aí. Teve algumas até que se ofereceram, que a gente não precisou chamar. E aí começou a vir as coisas ali, a gente começou a se organizar e aí virou linha de produção. Linha de produção de roupa infantil, roupa adulto, kits casais, kit solteiro, linha de produção de kit de limpeza, linha de produção de kit de higiene pessoal, linha de produção de cesta básica, linha de produção de kit rápido, linha de produção de kit bebê. Isso foi tudo tão natural, porque assim, eu já tinha tido uma experiência uma vez numa enchente em Blumenau e aqui em Coronel Freitas que a gente já tinha feito esses kits e organizado, porque quando a pessoa ela tá num alojamento, ela precisa receber ali, e às vezes quem recebe lá também não tem o tempo de fazer a separação. E nós tinha muita gente ali, então tu tinha que ocupar os voluntários. Então vamos fazer linha de produção e vamos fazer os kits e organizar. E a gente entregou tanto amor naqueles kits, eu digo nós ali, os voluntários, tu também foi voluntária, né? Na verdade, eu fui lá e eu fiquei muito emocionada. Eu fui lá entregar doação e eu vi tudo aquilo e aquilo me emocionou demais. Que teve uma hora que eu entrei assim, onde que já estavam os kits montados e estava tocando o hino nacional. Então a gente fez essa linha de produção e aí daqui a pouquinho os voluntários já estavam fazendo cartinhas de amor. Sim, coraçãozinho. E aí o pessoal que já estava recebendo, porque nós já começamos a mandar os primeiros caminhões, as primeiras carretas, e a rede social, veja como a comunicação que a gente ama também, é tão importante, começaram a publicar, eu recebi lá de Chapecó uma cartinha dentro do meu kit. Aí isso vai o quê? Motivando a equipe. E aí, né? Isabel, queremos mais papel. E lá vai, né? Ligar para os parceiros, né? Que graças a Deus, assim, quem a gente ligou para pedir. E foram todas doações? Todas doações. Não foi dinheiro público? Nada. A prefeitura não entrou com nenhuma... não, diga assim que nos primeiros momentos a gente talvez tenha tirado algum rolo de fita, sim, algum mas saco. Você deu o espaço, você deu o pessoal e... Mas não assim, precisou, de material foi nada. Foram 900 toneladas de materiais enviados para o Rio Grande do Sul e 56 caminhões de mercadoria, né? E o legal também era que assim, né? Então, o prefeito sempre à frente, né? Então, ele já conversava com os prefeitos dos municípios, ele passava o contato, a gente já articulava com o prefeito que ia receber, porque tu tem que ter uma equipe para carregar aqui
e tu tem que ter uma equipe para descarregar lá. E aí a gente também queria o registro para ver se tá tudo ok, tudo certinho. Então a gente tinha toda essa, né? Então a gente ia acompanhando o motorista, né? Nas viagens, nós ia acompanhando eles, a gente fazia grupos com os motoristas, eles chegavam, tiravam fotos, Já avisava. iam contando a barreira, tinha uns que iam filmando, assim, quando pegava a estrada com estrada ruim, assim, né? Mas estamos chegando, eles diziam, né? Porque a gente sempre fazia uma energia positiva, né? Porque, afinal de contas, nós estávamos mandando itens necessários lá, mas nós tínhamos pessoas transportando isso também. Então, a gente tinha essa preocupação também. E aí, o povo chapecoense mostrou mais uma vez como a gente é gigante. Como nós somos gigantes, Eu vi né? crianças juntando brinquedos para mandar. Sim. E quando nós fizemos, que daí depois a gente ficou ali, né? Daí o prefeito foi fazer a primeira entrega, ele foi a Canoas, foi a Lajeado, foi a Novo Hamburgo. Quando ele fez a primeira entrega, ele achou que nós íamos parar, né? Mas o povo, para te ter ideia, hoje eu fui no centro de eventos, que a gente ainda tem algumas coisas que nós vamos mandar, ainda o povo vem lá, eles não param de chamar todo mundo. Um mês depois. Querendo mandar, onde é que eu faço a minha doação? Onde é que eu deixo? Onde é que estão recebendo ainda, entende? Então, isso é muito valoroso, isso mostra o quão a gente é solidário, o quão Chapecó é... Porque eu acho que a gente teve um momento da Chapecoense que nós somos acolhidos pelo mundo. Pelo mundo todo. E hoje nós acolhemos o Rio Grande do Sul de uma forma que todo mundo olha hoje para Chapecó e diz, não, Chapecó é diferenciado. Porque a gente teve a oportunidade de ir para Arroio do Meio, daí eu fui depois, né? A gente teve uma comitiva, até semana que vem o prefeito vai de novo, né? Hoje tem um grupo de Chapecó lá trabalhando, né? Pessoas voluntárias. E aí o prefeito fez essa comoção de convidar as pessoas para ir. Nós somos em 200. Eu fui na segunda para organizar o acampamento, para organizar o acampamento. Quando nós chegamos lá, foi uma festa, né? As pessoas paravam na rua, tiravam foto e tal, né? É quando o prefeito chegou daí, sim, né? Meu Deus. Ele virou celebridade. Sim, nós todos, né? Hoje, quem vai de Chapecó para Arroio do Meio é celebridade. As minhas colegas ontem estavam lá e elas me ligaram à noite. Elas disseram assim, amiga, não dá para andar na rua. Não dá. Se a gente andar com o colete, que a gente é de Chapecó, que delas levaram o colete até para identificar, né? Não dá. Diz que não consegue trabalhar. Todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer agradecer. Então, a gente ficou aquela semana lá. Foi uma semana, assim, ó, de muito crescimento, de muita evolução para todo mundo. Porque a gente foi lá para levar trabalho, mas todo mundo que foi na comitiva levou trabalho e levou amor, levou cooperação, levou espírito de solidariedade. Levou, assim, ó, o melhor que a gente tem, o melhor do ser humano. Então, quem estava lá com nós, que foi lá para trabalhar, levou isso, sabe? E aí a gente passou uma semana, assim, muito intensa lá. Um dia nós ganhamos 11 bolos para comemorar os aniversários da semana. Decorados, tudo lindo e maravilhoso, né? Então, assim, a comunidade lá abraçou, né? E a gente lá também levou toda a comida daqui de Chapecó, todo mundo doou, as empresas, a gente ligava pedindo para nós fazer. Então, levamos uma equipe... Eram 200 pessoas. Que tinha que alimentar todo dia, né? Então, a gente levou mantimentos, aí foi uma equipe da cozinha, uma equipe maravilhosa, menina. Conta mais. Cada comida, assim, de surpreender. Tipo assim, fizeram massa caseira lá, sabe? Levaram a máquina para fazer a massa. Olha o amor disso, sabe? Porque quem tá trabalhando precisa se alimentar também. Então, eles fizeram uma massa e aí depois eles deixaram uma massa espalhada, assim, né? E cozinharam a massa. Quando que tu vai imaginar para 200 pessoas? E eles fizeram. Tudo com muito amor, tudo com muita calma, assim, sabe? Então, foi uma semana, assim, de muita intensidade para quem foi. Foi uma oportunidade de evolução como ser humano, de evolução como profissional, como mãe, como filha, como esposa, tudo, sabe? Porque se a gente não voltar melhor de lá depois de tudo que a gente viu, que é uma cidade destruída, que a gente fez um caminho bem longo, daí quando nós entramos em Lajeado, que a gente começou a ver destruição, a gente já começou a ficar horrorizado. Aí quando nós entramos em Roca Salles, começamos a entrar em Encantado também. Aí quando nós entramos em Arroio do Meio, que a gente demora um pouquinho mais para ver a destruição, a gente ficou todo mundo assim assustado. Porque é diferente, né? Quando você vive, né?
Olhar na TV, olhar na rede social é uma coisa, mas ir lá ver e principalmente sentir o que as pessoas estão sentindo é diferente. Então a gente voltou de lá muito melhor e O que mais te marcou lá? Eu acho que mais me marcou foi a forma como as pessoas nos receberam. A gente arrumou um alojamento, né? O pessoal ali da prefeitura falou, arrumou um alojamento, só que daí tinha muita gente que em grupos, assim, tipo 4x4, vou citar, né? Eles chegaram lá, daí na boa vontade de ajudar, só que eu não tinha pensado no alojamento para eles. Arrumei uma casa. Uma senhora, Dona Adélia, nos abriu a casa dela e botou 20 e poucas pessoas dormir na casa dela. E aí tinha um outro senhor que morava ali pertinho, ele só não abriu a casa dela, que ele é da prefeitura, porque a casa dele tinha sido inundada. Então a dona Adélia e mais uma outra vizinha que mora no outro lado da rua não tinha sido inundada, e a dele tinha sido inundada a casa, né? E aí ele mesmo assim, ele queria dar o consultório da menina dele, e ele deu o banheiro pro pessoal ir lá tomar banho, porque imagina, ela tinha 2 banheiros na casa, eram 20 e poucas pessoas, ele cedeu o banheiro para ir lá tomar banho. E ela abriu a casa dela, ela queria que eles fossem lá jantar, almoçar, mas daí a gente tinha tudo organizado e não precisou. Então isso me marcou, porque era um povo sofrido, um povo que teria que, digamos assim, não, sabe, venham aqui, façam, não, eles olhavam para nós na rua, eles abraçavam, eles, sabe, eles queriam nos dar amor, eles queriam nos dar o dobro do que nós estava dando, né? Amor, carinho, cuidado, mas eles muito mais. Então isso me marcou muito, né? Porque as pessoas se abriram para nós. E hoje diz que quem vai para lá de Chapecó é celebridade, né? Se alguém quer virar celebridade uns dias, vá para Arroio do Meio que você vai virar celebridade. Mas é interessante. E não é só Arroio do Meio, tá? Porque daí a gente entregou em Mussum, itens, nós entregamos em Roca Salles, então a gente criou vínculos de amizade com pessoas lá. Ontem à noite eu estava falando com o Fernando, que mora em Roca Salles, que a gente vai mandar mais uns itens lá para eles, e ele me manda a cada pouco foto, coisas de que eles estão fazendo lá, então tu veja, a gente acabou criando vínculos com as pessoas. E também essa reconstrução vai demorar e vai demandar muito voluntariado ainda. Com certeza, eu acho que essa é a parte mais difícil agora, né? Essa reconstrução que eles têm que fazer, sabe? Porque você imagina você sair de casa de manhã e tu tá com a tua casa inteira, e tu voltar de noite e tu não tem nada. Então, é esse processo agora, né? E eu imagino assim que o psicológico talvez tenha que ser muito mais trabalhado até do que o material. Porque o psicológico a gente precisa olhar bem, porque a pessoa vai guardando aquela mágoa, aquela angústia, e aquilo ali pode se transformar em algo mais para frente, né? Então vai ter muita coisa para fazer, muita, meu Deus. Então, muita espírito coisa. Voluntário. E é interessante, né? Porque pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de doar, elas se descobrem, né? De olhar para o outro. É uma corrente, né? Tem muitos filmes, assim, que retratam isso e que mostra, assim, que quando você faz o bem, você conecta com a outra pessoa e ela vai, assim, ela vai indo e vai virando aquela, né? Vai contaminando, uma contaminação positiva. É maravilhoso. O trabalho voluntário, além de ser uma via de mão dupla, né? Porque você dá e você recebe, ele traz uma satisfação muito grande, né? Para você, assim, ela tem algo assim dentro, assim, que te diz, não, eu tô no caminho certo, né? A gente não vai salvar o mundo, né? Não. Isso é fato, porque depende muito mais das pessoas e da gente, né? Mas às vezes depende do outro também, e se o outro não faz o movimento, não vai acontecer. Mas se a gente puder contribuir um pouquinho, assim, já vai fazer toda a diferença. Com certeza. Mas eu quero explorar, né, outro ponto seu também, né? Que você foi a primeira mulher a presidir a EFAP. A EFAP é uma grande feira em Chapecó, histórica, né? Foi criada nos 50 anos da cidade, já temos mais de 100 anos, 107 anos. Sim. E eis que Isabel, em 2023, se torna a primeira mulher a presidir a maior feira, uma das maiores feiras até do Brasil, né? Eu acho que foi
um desafio bem grande, né? E a partir do momento que nós estávamos numa reunião no gabinete do prefeito, e é bem informal, ele bem do jeito dele, né? Ele disse assim, então tá, a Isabel vai coordenar a IFAP. Eu disse, não, prefeito, bota os outros que já estavam há mais tempo. Teve nem anúncio oficial. Ele foi, deu uma saidinha, foi buscar uma água, foi no banheiro, voltou e não falou mais no assunto. Não deu tempo de, né? E assim, eu acho que foi bom, né? Eu acho que ele me deu uma oportunidade também, né? De trabalhar, de fazer a diferença. E eu gosto disso, sabe? Eu acho que a gente é movido a desafios. E quando a gente é movido a desafios, isso nos melhora. Porque a gente... Parece que tu sempre tem algo a fazer, né? E quando a gente se acomoda, parece que você meio que fica estagnado. E a gente não deve se estagnar. A gente tem que sempre buscar atrás. E foi muito gratificante. A IFAP é uma feira muito grande, ela tem uma logística muito grande que tem que pensar muito nela antes para poder ser muito assertivo, né? Em cada passo, cada coisinha que tu vai fazer. E esse desenho da IFAP, né? O prefeito também já ia fazendo na cabeça dele, a gente ia pegando e fazendo. Montamos a comissão central organizadora, uma comissão que pegou junto, né? Sempre tem aqueles que puxam mais, mas todo mundo pegou junto. As subcomissões, né? E aí começamos a pensar na IFAP. Quando a gente viu, nós já tinha vendido todos os espaços. E gente querendo a IFAP. E não tinha mais espaço. Porque era um tempinho que ela não acontecia. Ela tinha acontecido em 2018, eu acho, e ela para acontecer em 2020, mas daí deu a pandemia, não aconteceu. E daí, 2023, ela tinha que acontecer. E aí a gente pensou, então, em cada detalhe, né? Porque, assim, como eu sou da comunicação também, e gosto muito da comunicação, a gente também pensou nessa parte de comunicar a IFAP, né? Uhum. E aí eu acho que a sociedade também comprou essa ideia, né? Porque a gente começou a vender a IFAP e todo mundo veio junto, e o prefeito também tem isso nele, né? Ele também vendeu muito bem a IFAP, e todas as pessoas que se envolveram, segurança pública, infraestrutura, cada um pensou no seu detalhe. Quantos mil visitantes foram? Foram mais de 500 mil visitantes, né? 25 a cidade tem 200 mil. 25 shows nacionais, 40 shows do município de Chapecó, né? E virou muita economia, né? Nós fizemos a prestação de contas depois da IFAP, eu não me lembro dos números agora, porque já faz um tempinho, né? E eu não lembro, assim, muito, mas algumas coisas, assim. Mas foi muito intenso, né? Porque, assim, quando você pensa na IFAP, você pensa em 10 dias, né? Mas ali não, nós, na Comissão Central Organizadora, é muito tempo antes. É fazer edital, né? Fazer o edital bem transparente, bem objetivo, com cuidado, para que todo mundo tenha acessibilidade a isso, eles tenham cuidado lá dentro da prefeitura, né? A diretoria de desenvolvimento econômico se envolveu totalmente, né? O Pita, que já tem anos de IFAP, e toda a equipe dele, né? Se envolveram, o Hélio, enfim, todas as pessoas, e aí a gente... pensava, a maior de todos os tempos, a mais grande, e realmente ela foi, né? Ela foi grandiosa. Grandiosa por quê? Porque nós, enquanto Comissão Central Organizadora, subcomissões, pensamos em toda a IFAP, né? No parque, na lixeira, na placa no banheiro, na identificação, na comunicação. Aí veio o expositor e pensou no seu espaço. Lindo e maravilhoso. Aí veio o público e fez o show. Então... Foi agregando. Foi assim, foi um complementando o outro, né? Foi tipo uma engrenagem, né? Cada um contribuiu de alguma forma e fez a grandiosidade da IFAP, porque cada um fez o seu papel. Porque não adiantaria nós pensarmos numa IFAP grandiosa e pensar maior de todos os tempos se o público não viesse para comprovar isso. E o público veio e comprovou. Então ela foi maior. Mas ela foi maior pela nossa organização, mas principalmente pelo expositor e pelos parceiros, os patrocinadores, e pelo público que se fez presente todos os dias, né? Então eu ficava até tarde lá, né? E aí eu ficava assim, né, no show, dizendo, meu Deus, que loucura isso, Tava sempre cheio. Sempre cheio, né? Porque eu sempre fui na IFAP.
Sempre participei, né? Porque a Aurora sempre foi expositora, a Cooper Sim, Alpha também, né? sim. As cooperativas filiadas, então a gente sempre Sempre participou, de esteve fato. envolvido Sempre envolvida, mas tá do outro lado, é do lado da diferente. É organização. diferente, é uma sensação assim, né? E por ser a primeira mulher, né? Então eu fiquei muito feliz também com a oportunidade, né? De estar à frente dessa grandiosa feira, né? Para Chapecó. E a EFAP, ela precisa cada vez mais se consolidar, porque o resultado econômico que trouxe para o município com a feira EFAP, ele foi muito grande também. Porque lá dentro a gente tinha a Feira da Tecnologia, Indústria e Comércio, tinha a parte do ramo imobiliário, que também fez muito bem, Maquinários. maquinários, implementos agrícolas, o agropecuário, né? Então, assim, todo mundo saiu feliz com o resultado da feira, entende? Então, ela, meu Deus, agora 2025 é outra EFAP, né? Bacana. E como que você vê a Isabel do futuro? Ai, meu Deus, que pergunta difícil, né? Tu sabe, Samara, assim, ó, né, que a gente, quando, eu nunca, eu não faço planos, a gente faz, né, planos para a vida da gente, mas tudo que eu vivi, eu me emociono por isso, assim, porque eu nunca parei assim, eu quero ser coordenadora da EFAP. Eu quero dar Aconteceu. aula, quero dar aula, eu quero dar palestra, que a gente também faz isso, eu quero fazer isso. Não, as coisas vão muito natural, né? E eu acho que é esse, assim, ó, eu quero muita coisa boa para minha vida, mas as coisas têm que acontecer. E porque se a gente fica imaginando, às vezes não acontece, né? E aí a gente se frustra. Então, deixa natural. Quanto mais natural, sem forçar, sem assim, sabe, Uhum. se cobrar, a gente precisa se cobrar, né? Porque a gente acorda cedo, dorme tarde, trabalha fim de semana, não tem preguiça, isso é normal, né? Mas isso traz de casa já do pai e da mãe que eles ensinaram isso para nós. Então, eu me imagino assim, ó, bem, feliz, né? Eu acho que continuar a fazer o que eu tô fazendo, e eu acho que aí as coisas vão acontecer natural, né? E você que já acompanhou tantos momentos, né, nessa linha de frente, né, do social, e da comunicação também, né, que social é comunicação, não deixa de ser. Que conselho você dá para uma pessoa que está num momento difícil, seja uma doença, seja um luto, até perdas materiais? O que você diria para uma pessoa? Eu acho que, assim, ó, eu tive oportunidade durante todo esse meu período de, de estudo, de palestras que a gente acompanhou, de ouvir muita gente dizer que nada é permanente. Nada é permanente. Se hoje eu não estou legal, se hoje eu não estou bem, amanhã eu posso estar, né? Se hoje eu estou doente, amanhã eu posso não estar. Mas isso vai depender de quê? Do movimento que eu fizer, né? Porque assim, ó, eu posso mentalizar que eu não tenho mais as coisas, mas eu preciso, de repente, fazer determinada coisa para mim não ter aquilo ali. Então, assim, ó, acredite, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Você pensar nisso, você acreditar nisso primeiro, você sonhar com isso, né? Porque no subconsciente a gente sonha. Eu devo ter sonhado tudo isso que eu tô vivendo, só que, né? Não lembra? Não lembro, né? Às vezes eu até lembro, às vezes eu digo assim, mas me parece que eu já estava aqui. Eu acho que eu já vivi isso aqui. E foi no meu, né? No meu inconsciente que eu Já imaginei teve isso, uma né? escola Isso, antes. Então, acredite, né? E principalmente, seja protagonista, tenha atitude, faça as coisas por você e pelo teu arredor, porque quando eu falei para ti, eu sonhava em salvar o mundo, né? Não é salvar o mundo, é o teu redor. Às vezes a gente fica querendo fazer coisas grandes, grandiosas, e não. Às vezes é um abraço dentro de casa, às vezes é um aperto de mão num amigo, às vezes é uma visita, uma coisa assim, entende? Então, assim, ó, tudo é possível, nada é permanente. Então, se está doente, se está com dificuldade, se perdeu tudo, recomece. Só o fato de acordar de manhã, né? Abrir o olho e poder levantar, tudo pode acontecer. E fazendo um resumo da tua vida, quem mais contribuiu? Qual que foi a maior
Uma palavra que alguém te disse que te levantou, que você teve um momento assim? Sim, vários momentos, líderes, né? Pessoas que nos inspiraram e que a gente olhava assim e dizia, meu Deus do céu, olha só aquela pessoa ali, né? Mas eu acho que assim, ó, eu trago muita coisa assim do pai e da mãe, tá? Eu honro eles todos os dias pela vida que eles nos deram, né? Pela educação que eles nos deram. Eles deram educação para os 11, né? Nós não somos iguais. Um diferente do outro lá em casa. Nem todo mundo é igual a Isabel. Tem alguns que são assim, que nem eu, chorão, e são determinados assim, outros já não. Mas a gente aprendeu a se respeitar. E eu tenho muita coisa assim que o meu pai e a minha mãe me disseram que hoje eu lembro muito, assim, sabe? Que nem essa historinha que eu contei no começo ali, né? Da mãe mandar a gente olhar, né? Eu me lembro que o pai falava muito em dignidade, ele falava muito em trabalho, sabe? Pra gente não ter preguiça, pra gente querer fazer as coisas da forma deles, né? Porque hoje a gente fala para os nossos filhos de forma diferente. Eles tinham o jeito deles, porque eles aprenderam daquela forma, né? E hoje a gente teve a oportunidade de estudar, de sair, de conhecer outras pessoas, de fazer. Antigamente não era assim, né? Então eu tenho muito deles que eles me marcaram muito, assim. E de vez em quando eu me paro, assim, e penso, digo, bah, isso aí foi bom, né? Porque veio deles, Veio veio a deles. É, base. as grandes lideranças da vida. Legal. O papo maravilhoso. Eu agradeço muito, Isabel, pela tua generosidade, né, de estar compartilhando essas histórias com a gente. E uma pessoa admirável, sem dúvida. Muito obrigada, Isabel. Sim, eu que agradeço, acho que a oportunidade, o tema já diz, né? Admiráveis, então eu acho que só a oportunidade de vir aqui, né? E eu tenho certeza que a minha história talvez tem outras muito mais grandiosas, porque cada um tem a Cada uma sua, é né? especial. Isso, mas poder contar ela aqui, poder dizer, né, para as pessoas o quão a vida é valorosa, o quão a gente tem que admirar tudo, né? O admirável já diz, né? Desde a água que a gente bebe, né? A gente admirar ela e dizer, olha, né? Ver, né? Se a gente não tivesse a água, talvez a gente não estaria aqui, porque ela é importante na nossa vida. Então, que a gente possa, né? Admirar todos os dias a nossa vida e contemplar o que a nossa vida tem, às vezes nas pequenas coisinhas até a gente chegar às mais grandes. Então, muito obrigada. Obrigada.